quando você pega essa estatística e fala dos países mais ricos, liberais, eu acho que você tem que voltar um pouco mais, mano. Porque isso aí é herança do que eles fizeram com a América Latina, que é os países mais pobres, mano. Como você Fala acha do que eles... imperialismo, né? Isso. A tese do Chomsky. Como você acha que eles viraram uma potência mundial e hoje eles podem fazer o que eles acham melhor pra eles? Aí você vai ter que pegar todo um contexto histórico pra você colocar Sim. isso aí na Então- mesa, pra você falar assim, olha como eles são, meu, Estados Unidos, Inglaterra. Nós sabemos como eles construíram o império deles. Posso te dar um dado histórico, então? Pode. Na época do Império, a colônia brasileira era mais rica do que os Estados Unidos, na época da colonização e do Império. Certo. A colônia... o Brasil é uma colônia de exploração. Os Estados Unidos era uma colônia mais exploracionista, que foi quando surgiram as grandes indústrias na Inglaterra. Você pega a expectativa de vida das pessoas e a renda das pessoas. E você vê o gráfico lá. Aí a renda, o gráfico era assim, era como se o mundo inteiro fosse uns países africanos, tipo, muito pobres. E depois da Revolução Industrial, o povo inglês teve um salto de prosperidade e aumentou a expectativa de vida e a renda. E você vê os países que interagiam em termos de livre mercado com a Inglaterra começam também a subir no ranking. Sabe quais são os países que não melhoraram a expectativa de vida e a renda? São os países que não tinham livre mercado. Você sabe quem é A que... China, todo mundo fala, China está crescendo economicamente. A China começa a prosperar economicamente quando abre a economia e cria regiões de livre mercado. Na China existem zonas de livre mercado. Zonas onde pouca burocracia, pouco imposto, livre mercado. Sim, e você não pode esquecer também que a mão de obra lá é bem escassa, né? A mão de obra é bem barata, na verdade, Sim, né? tem muita mão de obra. Sim, Sim. e se você for ver Com que o país, a China é um país muito rico, porém, onde tem a população que passa uma necessidade imensa. Sim. Então, qual é a vantagem disso? Quanto mais eles abriram o livre mercado lá, a condição de vida das pessoas melhorou. Isso é dado. Assim, o salário das pessoas na China antes era pior. Singapura era pobre pra caramba. País pobre pra caramba. E assim, o regime político lá eu nem defendo, porque lá é um regime ditatorial. Mas em termos de economia, é uma economia muito aberta. Hoje em dia você vai para Singapura, é o país mais desenvolvido do mundo. Mas não tinha... Não existe pobreza em Singapura. Mas como é que você ia fazer o Brasil ser um país de potência se o Brasil era sucateado, era escravizado? O país era um quintal de Portugal, mano. Nada era nosso aqui. Depois que eles sugaram tudo, depois que aconteceu tudo, eles foram embora. Então eles tinham um livre mercado entre eles. Uhum. O Brasil só serviu pra ser sugado, mano. Sim. Não, Então como é que é verdade. então como é que a gente vai ter uma grande... Mano, o Brasil, se fosse realmente feito por brasileiros, pessoas honestas, a gente era uma potência mundial. Com a riqueza que a gente tinha na época e que a gente ainda tem. Mas o que aconteceu? O quintal, nós era só o quintal de Portugal. Tudo foi pra Europa, mano. Tudo nosso foi pra Europa. Mas a Austrália era o quintal da Inglaterra. E era ainda pior. A Austrália, pra você ter uma ideia, quando eles foram colonizar, eles não queriam mandar os ingleses pra lá. O que eles fizeram? Eles mandavam preso, mandavam pessoas que viviam da prostituição, mandavam todo mundo que eles não queriam que tivesse na Inglaterra. Eles mandavam pra Austrália. Ou seja, o tanto de criminosos que foram tirados das prisões e foram mandados pra Austrália não é mole. E mesmo assim, hoje a Austrália é um dos países mais desenvolvidos. É um país, vai ver lá no índice de liberdade econômica, é um país livre economicamente. Então, é assim, até pra... Eu na escola, o tempo todo eu aprendi com os professores. Demorou pra cair a ficha pra mim, eu aprendi com os professores. Quem ferra a gente é o empresário, quem ferra a gente são as grandes empresas. Aí hoje em dia eu parei pra refletir e comecei a pensar assim, os empresários que estão comandando o Brasil, beleza. Quem tem o poder de cobrar propina? É o empresário que cobra propina do Estado ou é o Estado que cobra propina do empresário? É o Estado que cobra propina do empresário. Aonde está o poder? É em quem cobra ou em quem é obrigado a dar? Para conseguir manter o negócio, para ganhar benefício? É em quem cobra. O poder está no Estado. Então, qual que é o inimigo que nós devemos atacar para melhorar as condições de vida no Brasil e para trazer mais emprego e para que as pessoas tenham uma condição de vida satisfatória como é nos países desenvolvidos? O inimigo é o Estado. É o que eu falo, meu. Mais do que conflito de progressismo, conservadorismo, direita e esquerda, a gente precisa resolver o problema da pobreza. E como que a gente vai resolver o problema da pobreza? Olhando para países pobres? Olhando para os sistemas que funcionam em países pobres e que geram mais pobreza? Ou olhando para os países ricos, que têm sistemas capitalistas, de livre mercado e que são mais prósperos? Eu acho que a gente tem que copiar os países desenvolvidos.
Vai ver projeto de governo. Quem são os amigos do Lula? Amigo do Lula. Que país é desenvolvido que é amigo do Lula? Venezuela? Pelo amor de Deus, os caras estão comendo cachorro na Venezuela. É isso que eu quero pro Brasil? Não é isso que eu quero pro Brasil. Eu quero que o Brasil seja... O Brasil tem o mesmo tamanho de território e aproximadamente populacional que os Estados Unidos. E hoje em dia, no passado os outros países grandes exploravam. E hoje? Por que a gente não está prosperando? Por que países que eram explorados também prosperaram e a gente não? Tem motivos, entendeu? Históricos. Que é exatamente esse excesso do Estado. O Brasil, infelizmente, tem essa tradição estatista. As pessoas acreditam muito no Estado. Elas acham que tô com um problema. Por exemplo, o iFood está ruim, a situação tal. A solução é o Estado criar uma burocracia. É sempre as pessoas acham que é o Estado que vai resolver. Mas o Estado é o problema. Ele é a causa dos males no Brasil. Ele é a causa dos males. Quer ver? O Estado cuidou no Brasil durante muito tempo do saneamento básico. Era centralizado no Estado. Agora mudou com o marco do saneamento. 50% do povo brasileiro não tem aonde fazer cocô com um sistema decente. As pessoas não têm. Elas não têm banheiro, não têm saneamento básico. Água suja. As pessoas tomam água suja. 50% dos brasileiros. Aí, vamos para o Chile. O Chile é um país onde o sistema é privado. Eles privatizaram o saneamento básico no Chile. 99% das pessoas no Chile têm acesso ao saneamento básico. Aí, uma vez, eu até discuti na internet com o Freixo, no Twitter. Tava lá pelo Holiday, lá a gente discutiu com o Freixo. Aí o Freixo disse o seguinte: nossa, olha essa notícia aqui do Chile. As pessoas lá estão tendo problema de acesso à água. 1% da população ele estava usando como exemplo para falar que o sistema lá não funciona. O Brasil tem 50% que não tem acesso ao saneamento básico. Agora modernizou o sistema, vai abrir mais para a iniciativa privada. Eu tenho certeza que nos próximos anos vai melhorar a condição. Por quê? Porque centralizar nos políticos nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Você quer acabar com a corrupção, mas você vai defender que cada vez os políticos tenham mais empresas na mão, cada vez os políticos tenham mais serviços para prestar, eles vão roubar mais. Você está dando uma fonte, uma mina de ouro, para que oportunistas entrem na política só com o interesse de enriquecer. O empresário também entra com o interesse de enriquecer. Com certeza. E ele se associa com o político. Ele vai lá, abraça o Lulão, que fala que defende o pobre, porque ele quer que o Lulão depois dê benefício para ele quando estiver na presidência. É isso, cara. Mano.